Olá, eu sou Marília Ribeiro, jornalista aqui do Portal Metrópolis e esse é mais um Metrópolis Entrevista. Hoje nós vamos conversar com o Gabriel Vitorino, ele que é advogado criminalista e vai conversar com a gente sobre Daniel Vorcaro, ele que teve troca de advogados nesta última sexta-feira. E com isso, especialistas veem aí uma brecha para delação premiada. Gostaria de agradecer então, Gabriel, por nos responder, nos atender neste sábado e vamos conversar sobre delação premiada. Gostaria de saber, Gabriel, a gente começando lá do começo mesmo, né? A princípio, Daniel Vorcaro, a sua defesa não falava sobre ter uma delação premiada, que ele não iria fazer este acordo com a justiça. Agora, com troca aí na sua defesa, já se fala em uma possível brecha disso de fato poder acontecer. Ontem, nós tivemos lá no Supremo Tribunal Federal o início, então, da análise da decisão do ministro André Mendonça, que levou Daniel Vorcaro à prisão, ele que está aqui em Brasília desde sexta-feira passada. E agora, então, o Supremo Tribunal Federal teve maioria para poder mantê-lo na prisão, julgamento esse que se encerra no próximo dia 20 de março. Agora, mudando toda essa questão da defesa, existe de fato, você consegue ver nessa situação atual, uma possível delação premiada de Daniel Vorcaro? Bom dia. Bom dia, Marília. Eu que agradeço aqui pela oportunidade de estar cooperando aqui com a atividade jornalística. A manutenção da prisão preventiva de Vorcaro pelo STF, com votos decisivos ali, como o do ministro André Mendonça, reduziu seu poder de negociação e aumentou a pressão para a colaboração, inclusive com a troca de patrono, conforme você bem salientou. Quando se fala na possibilidade de uma colaboração premiada envolvendo Daniel Vorcaro, é importante explicar como que esse mecanismo funciona no direito brasileiro. A chamada delação premiada, que tecnicamente é a colaboração premiada, é um instrumento que está previsto lá na Lei 12.850 de 2013, especificamente no artigo 3A em diante. Na prática, trata-se de um acordo entre o investigado, o Ministério Público, na qual a pessoa decide colaborar com a Justiça, fornecendo informações relevantes para a investigação. Então, veja, é necessário que essas informações elas sejam relevantes, não podem ser informações genéricas. Essa colaboração pode envolver, por exemplo, identificar outros participantes de um crime, isso que vem gerando ali uma grande repercussão, esclarecer como funciona a dinâmica ou como funcionava a dinâmica da prática criminosa, qual era o modus operandi, apresentar provas ou até ajudar na recuperação de valores obtidos de forma ilícita. Então, em contrapartida, obviamente, por ser uma delação premiada, há uma contrapartida do judiciário com esse colaborador. E a lei prevê alguns benefícios para quem colabora, dependendo, obviamente, da efetividade das informações prestadas e investigado. O investigado ele pode ter uma redução da pena, substituição da pena por medidas alternativas ou até mesmo um perdão judicial. Há essa possibilidade também. Mas é importante destacar dois pontos que podem gerar dúvidas. O primeiro é que, obviamente, esse acordo precisa ser homologado por um juiz que vai verificar se ele foi feito de forma voluntária e dentre outros parâmetros legais. O segundo é a palavra do colaborador. O segundo é que a palavra do colaborador sozinho não basta para condenar ninguém, entendeu? Então a legislação ela exige que essas informações sejam confirmadas por outras provas produzidas durante a investigação. Inclusive ocorreu uma alteração legislativa em 2019 que tornou mais rígida o sistema de colaboração premiada. Portanto, se uma eventual colaboração vier a acontecer nesse caso, ela funciona basicamente como um instrumento de investigação que pode ajudar a esclarecer fatos e ampliar o alcance das apurações, sempre, obviamente, atento ali dentro das regras do jogo. Gabriel, o que nós tivemos aí de mais recente, de delação premiada, a gente pode citar o caso aí
de Mauro Cid, ele que fez a delação premiada aí envolvendo a trama golpista. Tivemos aí o julgamento. Alguns já começaram a cumprir pena, como é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que cumpre 27 anos e 3 meses e nesse momento está internado em um hospital aqui no Distrito Federal. Mas eu gostaria que você pudesse explicar para a gente como é que funciona esse processo de delação premiada. Basta ali o réu, a pessoa que está sendo, ele, no caso de Daniel Worcaro, ele preso preventivamente, basta ele sinalizar para a justiça que quer fazer uma delação premiada. Como é que ela, de fato, funciona na prática? Então, na prática, o advogado ali da defesa de Daniel Worcaro precisa construir elementos e apresentar essa possibilidade. Então, é necessário que ele se manifeste no interesse de uma colaboração e que apresente elementos que, de fato, possam colaborar com a investigação, entendeu? Então, não é tão somente quero colaborar, eu quero colaborar e eu vou produzir elementos que possam efetivamente construir aqui essa investigação, ajudar a elucidar os fatos, entendeu? E quanto tempo isso pode demorar, Gabriel? Esse processo, né? Tipo assim, de vou querer delatar até de fato a justiça acatar e virar mesmo assim uma delação premiada? Então, não costuma demorar, inclusive há um prazo legal de aproximadamente 6 meses para que o processo fique suspenso após a manifestação do colaborador no sentido de colaborar. Então, dentro desse interim, até por ser um caso que está gerando uma repercussão, na minha análise ali, obviamente, bem superficial, pois eu não estou atuando efetivamente nos autos, eu entendo que vai ser de forma bem célere, conforme avança já efetivamente a investigação. Salvo engano, a Polícia Federal já analisou aproximadamente 80% do material que já foi apreendido anteriormente. Então, na minha visão aqui, bem superficial, não acredito que vá demorar. Sim, é uma dúvida que eu tenho e que eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos acompanhando aqui possa ter. Hoje a gente vê Daniel Worcaro ali como se fosse o eixo mesmo ali, né? O principal instrumento de toda essa fraude envolvendo o Banco Master. Seja a questão da liquidação, vendas de carteira de crédito, até mesmo nomes de figuras importantes envolvidas, como é o caso do ministro Dias Toffoli, também do ministro André Mendonça. E ele, nas trocas de mensagem, a gente também viu vimos políticos, ele como o senador e presidente do PP, Ciro Nogueira. No caso, para a delação premiada de Daniel Worcaro, de fato, valer a pena, ele precisa apresentar alguém no andar de cima do dele ou não necessariamente? Não necessariamente, Marília. Na verdade, a lei ela estabelece de forma bem objetiva e expressa que a colaboração dele precisa trazer informações, trazer elementos. E, obviamente, com a efetiva colaboração dele, a gente vai conseguir entender melhor essa investigação. Na verdade, vão esclarecer pontos que até um momento estão ali sem uma resposta. E com isso pode ter até uma evolução e a gente entender ali que ele também só era mais uma peça do xadrez e não necessariamente a pessoa que ocupava a cúpula ali desse sistema, entendeu? Então, é um momento muito prematuro para a gente apontá-lo efetivamente como um eventual líder, mas, obviamente, com a delação dele, esses desdobramentos vão trazer essa luz ao que está escuro, entendeu? Entendi. Gabriel, para a gente poder finalizar, eu queria só que você pudesse dar aí uma opinião, uma visão, né, do que a gente pode esperar, né, fazendo ali até mesmo uma certa futurologia. Não nos cabe, mas eu acho que é importante a gente trazer aí quais devem ser os próximos passos. A gente viu algumas medidas que foram exceções para Daniel Worcaro, como é o caso dele receber visitas ali dos seus advogados sem poder serem gravadas. A gente já viu aí que outras pessoas que cumprem também pena nesse regime aí de presídio federal também acabou entrando com pedidos para poder ter o mesmo tratamento. O que a gente pode esperar dessa questão envolvendo o dono do Banco Master, Daniel Worcaro, para esses próximos dias? Marília, esse é um caso extremamente delicado que envolve praticamente os 3 poderes. Então, podemos esperar aqui grandes desdobramentos, entendeu? É difícil nós
tentarmos aqui prever efetivamente o que vai acontecer, pois a todo momento há um desdobramento, há uma nova informação, e isso sem uma delação dele, sem uma colaboração. Então, com a colaboração, a gente vai ter muita matéria aqui para comentar, pois eu acredito que teremos ali muitos desdobramentos de muitas pessoas envolvidas, entendeu? É isso. Metrópolis Entrevista conversou com o Gabriel Vitorino, ele que é advogado criminalista, trouxe aí então pra gente aí uma visão, clarear melhor toda essa questão envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, que teve troca aí na sua defesa, e agora a gente aguarda quais serão os próximos passos, se de fato ele deve fazer uma delação premiada ou se vai seguir da mesma forma como está desde quando começou essas investigações lá em novembro do ano passado, quando aconteceu a primeira fase da Operação Compliance Zero. Gabriel, eu gostaria de agradecer a você, muito obrigada, e a gente deve conversar sim ainda sobre esse assunto numa próxima oportunidade. Bom trabalho, tchau, tchau. Este foi o Metrópolis Entrevista. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Gostou? Se inscreva aqui no nosso canal, curta, compartilhe todo o nosso conteúdo e não se esqueça, nós estamos também lá no site metrópolis.com, mas todo o nosso conteúdo de segunda a sexta-feira temos programação aqui no Metrópolis TV, nosso canal no YouTube. Até a próxima!